Bom dia, pessoal. O nosso grupo trabalhou com o projeto de implantação de um pomar de maçãs dentro do espaço, aí dentro do próprio Instituto Federal. O grupo somos o Adenor, o Augusto Canola, eu e o Marcelo. Nós optamos pelo sistema de plantio com muro frutal, utilizando mudas de Gala e Fuji, que são aqui para a nossa região as mudas mais adaptadas em função de uma necessidade maior de horas frio, né? E são variedades bastante produtivas, bastante aceitas comercialmente e também bastante resistentes no que se refere a doenças. Então, segundo o que a gente levantou, existem centenas, né, de maneiras de plantio desse próprio sistema de muro frutal. O distanciamento, o espaçamento entre as árvores é bastante variado também, e nesse caso nós optamos pelo espaçamento de 80 centímetros entre árvores, né, ou entre plantas, e a rua com 3,75 metros, que facilita daí a passagem com o trator para na hora de colher, armazenagem, pulverização, o que for necessário. E utiliza-se em função da polinização, daí uma linha, nessa, em cada linha são plantadas 10 mudas da cultivar Gala com 3 mudas da Fuji, porque é para fazer a polinização, uma questão de necessidade, né, e de garantia. Então nós utilizamos, nesse caso, vamos utilizar as mudas tanto da Gala como da Fuji com um filtro, né, que é o M9, em maruba. Isso vai dar uma vigorosidade menor para a planta, quer dizer, ela tende a crescer menos em função do desenvolvimento do M9, que gera um pouco de nanismo, né? A dificuldade do M9 é justamente o enraizamento, ela tem dificuldade para enraizar, por isso é usada a maruba. E existe também um estudo novo trabalhando em cima desse porta-enxerto CG, mas que não existe nada muito técnico ainda de positivo ou negativo falando, se conhece muito pouco. É um porta-enxerto importado da Suíça. Então, nesse nosso caso, aí nós vamos chegar a aproximadamente 2.000 mudas por hectare. Né? Existem pomares já com implantação desse tipo de muro frutal com 3.300 mudas por hectare. Os pontos positivos são exatamente a economia no que se refere à mão de obra, no manejo das árvores, né? Poda, desbaste, qualquer manejo que você tiver que fazer ali, você precisa de menos, porque você não precisa ficar procurando muito e se infiltrar no meio dos galhos para fazer como antigamente acontecia, né? É um manejo mais fácil na condução e no controle dos ramos horizontais, né? E a possibilidade de manutenção, seja colheita, seja poda, seja desbaste, sem necessidade de escada. O único ponto negativo no que se refere a isso é justamente o custo de implantação em função da utilização de arame e dos palanques. Um ponto a ser pensado no que se refere a esse tipo de plantio é que você pode gastar um pouco mais no começo, mas seguramente você vai ter um retorno melhor quando você começar ou quando você entrar em franca produção, né? Então a gente tem um pomar em Santa Catarina, onde existe uma proteção já para granizo, mas é um sistema de plantio de muro frutal. Aqui um outro pomar também de muro frutal, já em produção, né? Você vê a quantidade de frutas que tem. E em consequência esse aqui é aqui em Palmas, no IDR, ali, né? O antigo Iapar, e são plantas com tanto Gala quanto Fuji, mas com esse espaçamento de 80 centímetros e o intervalo de 3,75 metros, 3 metros a 3,75 metros entre ruas, né? Já são árvores aí com 2 para 3 anos de idade e já devem entrar em franca produção. Boa tarde a todos. Com alegria que estamos aqui, desta vez para falar sobre a implantação de um pomar de macieira, e nós escolhemos a área do IFPR, Campos Palmas, para fazer a implantação de um pomar. Nós temos uma área de aproximadamente 22 hectares de lavoura, e desta nós vamos destinar praticamente 1 hectare
para fazer a implantação de um pomar de maçã, já que Palmas é uma das um dos municípios que mais produz maçã do Paraná e possui um clima bem favorável para essa atividade. Entre as características que nós avaliamos positiva é que nós temos uma área bem plana, onde nós podemos fazer essa implantação. Eu vou demonstrar agora na figura e nas descrições da área para a gente poder observar com mais detalhes as características do solo e da área onde vai ser implantada, então, essa área. Então, aqui nós temos o mapa da área, com as características que eu vou explicar para vocês. Então, essa é a área aqui, não sei se vocês estão vendo no meu mouse, acredito que sim. Nós temos aqui o FPR e, na direção nordeste, nós temos aqui uma área mais plana, a área mais plana do Instituto, da área da lavoura, e aqui nós conseguimos demarcar uma área de 8.179 metros quadrados, praticamente 1 hectare, onde será feita a implantação. A implantação vai ser feita em linhas norte-sul, na direção da linha norte-sul, conforme depois vai ser explicado o modelo de condução e manejo. Essa área ela está numa altitude de 1.090 até 1.099 metros. A classe do solo, segundo os dados do Topodata, disponível na internet, fornecidos pela Embrapa, é um neossolo litólico, mas, conhecendo um pouco a área, esse solo está mais para ambissolo, ou talvez até numa transição para lato-solo, com um solo bastante argiloso, como é normal aqui na região do Paraná, de Palmas. Essa altitude, então, ela favorece, em função do clima, que é um clima CFB, favorece o plantio da maçã pelas horas frios que possui aqui no município, ou especialmente nessa altitude. Bom, esse solo, nós temos a análise desse solo, né, e ele apresenta baixo pH ou alta acidez, e através do cálculo da soma de bases, nós estimamos que são necessárias 17 toneladas de calcário para corrigir o pH, elevando ele a um pH 6, que é o recomendado para a cultura da macieira, segundo o manual de adubação e calagem do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Infelizmente, no manual do Paraná, de 2017, não há uma recomendação para a cultura da macieira, por isso nós baseamos para adubação e calagem no manual de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, essas 17 toneladas seriam necessárias para corrigir o solo, né, a acidez do solo de 0 a 20 centímetros, e nós vamos querer fazer a correção para 0 a 40 centímetros. Então, nós vamos precisar fazer mais uma análise para ver se abaixo, né, de 20 centímetros também há a necessidade dessa quantidade de calagem, e aí nós vamos adequar a quantidade de calagem em função dessa nova análise. A incorporação vai ser feita em 2 fases. A primeira fase com a metade da incorporação, com um pé de pato ou um arado subsolador, né, que faça a incorporação na profundidade maior possível, né. Pensamos em chegar a 40 centímetros, mas sabemos da dificuldade. E na segunda etapa, né, da outra metade, vai ser incorporado, então, vai ser jogado a lanço e em seguida incorporado com arado e grade. Após a incorporação do calcário, nós vamos também incorporar o fósforo e o potássio. A interpretação da análise mostra que o fósforo
tem um nível baixo e o potássio tem um nível médio. E na recomendação da adubação, nós recomendamos 100 kg de P2O5 e 50 kg de cloreto de potássio, baseado no Manual de Santa Catarina. Vai ser feita essa aplicação ao lance com super triplo e cloreto de potássio, e em seguida vai ser gradeado, para depois disso fazer o plantio da área, como vai ser explanado a seguir nessa apresentação. Muito obrigado da minha parte e continue assistindo à apresentação dos colegas. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a extração de nutrientes da macieira. A macieira ela tem uma exigência nutricional que segue uma ordem de potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio e fósforo. Com o passar do tempo, essa exigência fica mais direcionada entre cálcio e magnésio, pelo fato que ela já está produzindo, ela já é uma planta adulta. Para que você tenha uma boa produção, é essencial que você tenha uma boa disponibilidade de nutrientes, tanto via solo quanto via foliar. Nessa imagem vocês podem observar a deficiência de cálcio. Na imagem A, vocês podem observar a deficiência na parte externa do fruto e na imagem B, na parte interna do fruto. Aqui é uma tabela onde foi feita uma análise foliar. Essa tabela ela estipula o ideal, a faixa insuficiente, o excesso. Como vocês podem ver, no nitrogênio abaixo de 17 gramas por quilogramas, ele é insuficiente. Já abaixo do normal é quando ele está entre 17 e 19. O ideal é que ele fique em torno de 20 a 25. Mesma coisa acontece para o fósforo, que abaixo de 1 é insuficiente. O normal é que ele fique entre 1,5 a 3. E assim sucessivamente para os outros nutrientes. Aqui, como vocês podem ver, para o ferro. O ferro, abaixo do normal, ele tem que estar abaixo de 50. O normal ele tem que estar entre 50 a 250 miligramas por quilogramas. No caso, esse vem a ser um micronutriente. Os anteriores são os macronutrientes, onde ele exigem maior quantidade. Vou apresentar o trabalho de fruticultura, é apresentado pelo orador Augusto Canola, e é sobre as cultivares de macieira e a necessidade de consorciação de polinização. A polinização, a macieira é uma planta alógama, quando o pólen de uma planta fertiliza ou estímulo da flor de outra planta. Por isso necessita de fecundação cruzada. Para que ocorra a fertilização das flores, é necessário que as plantas polinizadoras possuam um pólen compatível e a consistência da data da floração no ciclo da cultura. A macieira requer polinização cruzada para a produção comercial, necessitando 2 ou mais cultivares do mesmo pomar com período de floração consistente. Grandes rendimentos com a cultura da macieira só pode ser esperado se as condições para polinização e fecundação forem favoráveis, tipo o tempo bom, não ter chuva, essas condições favoráveis. A polinização, os problemas que são relacionados a ela é a fecundação pode reduzir tanto a produção quanto a qualidade de frutos, em razão da diminuição da frutificação efetiva e do número de sementes que são formadas pelo fruto. A baixa frutificação efetiva ou baixa produção muitas vezes pode ser decorrentes de polinização deficiente, devido à escolha inadequada das plantas polinizadoras e a não consistência de floração entre os cultivares utilizados na polinização. As condições ambientais. Então, as condições ambientais,
A época do florescimento das cultivares é fortemente influenciada pelas condições do ambiente, tipo luz, temperatura, umidade. Tudo isso são as condições ambientais que são influenciadas. O inverno ameno, onde as exigências em frio não são completamente satisfeitas, apresenta grande variabilidade no período do florescimento de um ano para o outro, porque a maçã precisa de bastante horas de frio para ter o florescimento. As cultivares Gala e Fuji apresentam menor diferença nas datas de plena floração. Observado nas espécies silvestres. Temperaturas baixas e excesso de chuvas que dificultam a atividade das abelhas para realizar a polinização, além da diminuição da velocidade do crescimento do tubo polínico, o que pode diminuir taxas de fertilização das flores. As cultivares polinizadoras são a gala, né, que tem... a gala vai polinizar, e essas aqui da gala são a imperatriz, a Sansa, a Granny Smith e entre outras. E da Fuji é a baronesa, Brabembon, Granny Smith e entre outras. E da Catarina tem Fred Hurwitz. Então, arranje entre cultivares e gala e Fuji. Dentre os arranjos encontrados, pode citar, por exemplo, a utilização de 4 filas de gala e 2 de Fuji, ou 2 filas de Fuji e 1 de gala. Geralmente nesses sistemas de fila inteira, em relação entre os produtores polinizadoras, é de 2 para 1, 33%. Dessa forma, a cultivar produtora sempre terá uma fila de polinizadores ao lado, aumentando a probabilidade de ocorrer polinização cruzada nos períodos favoráveis ao forrageamento das abelhas e, consequentemente, aumentando a frutificação efetiva e garantindo uma produção economicamente viável. Manejo para evitar a alternância da floração da Fuji. A cultivar Fuji pode ter problemas de alternância de produção e floração. Recomenda-se o manejo de raleio de frutos de 30 dias após a plena floração para prejudicar a cultivar e para não prejudicar a cultivar, gala. A cultivar gala não tem problemas de floração. Frutos com sementes em formato uniforme são sinais de plantas bem polinizadas e bem sadias. Isso